Caro presidente, senador Mozarino Cavalcante, que preside essa sessão, e demais colegas. Vou fazer uma breve análise de um tema que, embora o Brasil ainda é um pouco jovem nesse tema, mas nada melhor do que começarmos a nos preparar, começarmos a refletir sobre algo que mais cedo ou mais tarde com certeza vai ocorrer. E eu acho que a reflexão sobre isso, ela deve haver. Eu falo no bônus demográfico. Além da crise econômica, uma outra assola a Europa e merece profunda reflexão por parte do Brasil. Trata-se da demográfica agravada pela retração, provocando consequências devastadoras às nações afetadas. De acordo com informações divulgadas na imprensa no último fim de semana, Portugal enfrenta hoje sua maior crise demográfica. O país pode perder, nos próximos 10 anos, mais de 1 milhão de habitantes. O declínio da natalidade é antigo na Europa, mas era parcialmente compensado pelos imigrantes que têm número maior de filhos. Então, na medida que muitos imigrantes iam para Portugal, outros países da Europa, e geralmente são os que detêm mais filhos. E isso houve uma época muito forte. Portugal teve queda forte na taxa de fecundidade. Hoje, em 1,28% de filho por mulher, 1,28 por cada senhora. A crise demográfica do país é mais grave que a de outras nações europeias, porque se alia à onda de imigração de mão de obra qualificada. Porque a mão de obra qualificada já está se comprovando que em Portugal ela procura outros países, em função de uma série de circunstâncias, a questão econômica, e procura outros países. E aí aumenta cada vez mais essa questão. A crise agravou a queda de fecundidade, por quê? Quanto maior a instabilidade na vida profissional, menor a vontade de ter filhos. Quem diz isso? É o demógrafo Jorge Malheiros, da Universidade de Lisboa. Hoje, o número de mortes já é maior do que o de nascimentos. E cerca de 1/5 da população, portanto 20%, tem mais de 65 anos. Índice menor apenas que os da Itália, Alemanha e Grécia. Não é difícil imaginar as consequências devastadoras desse fenômeno em longo prazo. O Brasil, apesar de não apresentar os índices alarmantes da Europa, vive um fenômeno curioso e que merece nossa atenta reflexão. Desde os anos 70, está em curso um processo de transformação em nossa pirâmide etária, influenciada por uma série de fatores distintos, mudanças comportamentais, econômicas e culturais. O fato é que as taxas de fecundidade tiveram redução no período e, ao que tudo indica, continuarão caindo. Muitos de nós, já na idade madura, somos parte de famílias grandes, de 6, 8, 10 filhos, como a nossa própria de 9. Hoje em dia, independente da classe social, é cada vez mais raro encontrar famílias com mais de 2 ou 3 filhos. Hoje já é, como diz a moda, já é prática não ter mais de 2, 3, é por aí. E há um certo tempo, na década de 70, era tradição ter 7, 8, 10, 12. Esse fenômeno, de certa forma, explica um pouco do que ocorre em nossa economia atualmente. Apesar dos baixos índices de crescimento econômico, as taxas de emprego continuam elevadas. Ajuda a explicar isso.
O demógrafo Eduardo Rios Neto, em entrevista à revista Piauí, chama o fenômeno de transição demográfica. Num primeiro momento, a mortalidade e fecundidade altas, com crescimento populacional próximo de zero. Era o que ocorria na Idade Média e no início da Revolução Industrial, no final do século XVIII. Num momento depois, num segundo momento, a mortalidade começa a cair numa velocidade maior do que a queda da natalidade, o que eleva o ritmo de aumento da população. Por quê? Na segunda época, no segundo momento, começou a questão da longevidade começou a surgir, e aí, porque tinha uma época da Idade Média, aí, nos anos da área industrial, a média das pessoas é 45, 46, 47 anos. E depois começou devagarinho a ter uma longevidade maior, e aí começou a aumentar a população. Por fim, cai a fecundidade. E, no último momento, as duas taxas são baixas. Então, quando começou a não ser mais de 8, 10 filhos por família, começou a reduzir a 2, 3, como no último instante agora, e também com a longevidade, começa a haver esse equilíbrio, mais ou menos. Por fim, como eu digo aqui, cai a fecundidade e, no momento, as duas taxas são baixas. É quando ocorre o crescimento zero ou negativo, patamar no qual já se encontram vários países desenvolvidos, que são têm mais condições de poder de aquisição, e que o Brasil está se aproximando a esses países. Para se ter uma ideia, em 1980, cerca de 60% da população estava na faixa de 0 a 24 anos, enquanto 4% tinham mais de 65 anos. Quer dizer, em 80, cerca de 60% das pessoas eram jovens, até 24 anos. E mais de 65%, de 65 anos, apenas 4%. De acordo com a projeção feita pelo IBGE, vejam bem, de acordo com o IBGE, em 2050, o grupo mais jovem estará reduzido a 24%, e aqueles acima de 65 serão 23% da população brasileira. Praticamente começa a inverter essa pirâmide. Há duas repercussões do fenômeno, uma com efeitos mais perenes e outra de caráter temporário. Se há menos crianças, é possível investir em educação de mais qualidade e ampliar o seu alcance. O mesmo ocorre com a mão de obra. Se a oferta de trabalhadores diminui, a tendência é de que haja valorização e qualificação com incremento de renda. Há uma tendência forte de equalização social de forma duradoura. E é mesmo, quando menos crianças nascem, começa já até o jardim de infância. Uma época a educação era aos 7 anos, começava a querer alfabetizar a criança aos 7 anos. Aí começou a diminuir para os 6 anos, 5 anos, 4 anos. Hoje, as crianças com 2 anos já vão para o jardim, já começam porque são menos crianças e começa a acontecer esse fenômeno. Isso é bem natural. Outro efeito da queda de natalidade, contudo, a princípio também benéfico, é transitório. É o que os especialistas chamam de bônus demográfico. É o bônus demográfico. Trata-se do período de tempo em que é máxima a participação das pessoas de idade para trabalhar. É o meio da pirâmide, mais ou menos fica nesse centro. Por algumas décadas, a porcentagem de crianças caiu numa velocidade maior do que o aumento da parcela de idosos. Em teoria, a geração de renda pelos que trabalham poderia então aumentar numa velocidade maior do que a dos gastos com os grupos que não trabalham, com efeitos positivos sobre o crescimento econômico e a capacidade de poupança.
Com o envelhecimento, a porcentagem de idosos continuará a aumentar. Em algum momento, a participação dos adultos no total da população deve encolher, encerrando o período em que a receita é maior que o gasto. E aí sim, aí começa a apertar. Os impactos são incalculáveis, tanto na economia como na previdência social, apenas para citar alguns exemplos. Esse período de bônus teve início no Brasil nos anos 70 e deve terminar em cerca de 10 anos, de acordo com os estudiosos. Agora, que tratamos da fase em que a taxa de crescimento como um todo e também da população em idade para trabalhar diminuem, somente conseguiríamos crescer mais rapidamente elevando a produtividade dos trabalhadores. É a produtividade. Para tanto, é preciso ter ganhos qualitativos no sistema de educação, aliado ao forte investimento em infraestrutura, aproveitar essa fase produtiva com planejamento de longo prazo, sério e eficaz, é essencial para que possamos garantir o futuro do país. O mundo está nos alertando e não podemos ignorar esses sinais. Trago isso, senhor presidente, Mozanilo Cavalcante, a essas reflexões, porque, queiramos ou não, nós vamos chegar lá. E já os estudiosos, os demógrafos já estão a dizer que nos próximos 10 anos vamos sentir mais claramente isso. E os países europeus estão a nos ensinar. E precisamos, então, nos organizar para enfrentarmos essa transição. Queiramos ou não, vamos caminhar para isso. Então, é importante os setores do planejamento, não podemos ter racionamento num planejamento profundo nessas questões. Precisamos começar a pensar nisso, senador Mozanilo Cavalcante e demais colegas. Muito obrigado.